Diferentes tipos de cansaço pedem diferentes tipos de descanso. E foi uma virada na minha vida quando eu entendi que meu cansaço é mental. Por isso descanso muito mais fazendo uma trilha de 4 horas do que deitada no sofá entediada, deixando a minha cabeça fritar. Aurora é uma obra nacional escrita pela Marcela Ceribelli, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. E além de ser dona da Óbvios, é também apresentadora do podcast Bom Dia Óbvios. Esse é o tipo de livro que você adentra na história por conta da mensagem. E no meu caso, também ter gostado muito do tom da narrativa da Marcela. Esse livro me lembra um pouquinho o livro Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, que tem uma narrativa um pouquinho parecida. Se você já leu, muito provavelmente você vai entender o porquê. Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, assim como Aurora, é uma obra um tanto quanto biográfica, mas que não fica concentrada numa linhagem de tempo. É uma história que se conta desde o dia em que elas nasceram até o dia que o livro foi publicado. Sim, trechos onde elas passam por situações em que a maior parte das mulheres cis e héteros passam. Mas ao contrário de Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, eu acredito que a Marcela ela tenha tomado um tom muito mais jornalístico no livro, deixando todas as informações com dados, opiniões de especialistas, até porque esse é um dos pontos de se apresentar um podcast. Ela tem essa conversa, esse bate-papo com visões especialistas sobre os assuntos que ela traz. E apesar de hoje a gente conversar sobre esses 2 capítulos, dentre vários com temas muito interessantes no livro, a Marcela traz mensagens que vão desde ansiedade social até relacionamentos tóxicos e dependência emocional dentro de vários dos temas que ela aborda. Mas hoje, como dito na capa do vídeo e no título do vídeo, nós vamos falar sobre a mulher exausta. A Marcela é uma mulher que tem uma relação íntima com o cansaço, seja porque ela se cobra demais, ou seja porque dentro da pandemia ela se descobriu num vício em trabalho, em telefone, em várias coisas que acaba desencadeando o cansaço mental e físico dela, que a gente vai destrinchar mais pra frente. E apesar da nossa disparidade entre eu e a autora de idade, etnia, meio social, eu me encontrei muito nessa narrativa que ela trouxe e dos motivos que ela encontrou pra responder esse cansaço absurdo que todo mundo vem sentindo. Então, se é uma coisa global, não pode ser coincidência. Um dos pontos que a Marcela aborda no livro é justamente sobre as redes sociais. É assim, muito evidente que o telefone e com ele as redes sociais, elas se encruaram no nosso dia a dia e elas afetam diariamente a nossa rotina. Pode não ser o seu caso, porque a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre como que as redes sociais afetam cada um, mas a realidade é que muita gente, principalmente jovens como eu, acabaram criando um vínculo muito grande com o telefone, ao ponto de que a gente acorda e vai dormir com o telefone na nossa mão. Isso por experiência própria. Todo esse vídeo aqui é uma experiência minha também. As nossas refeições são acompanhadas por vídeos no YouTube. Quando a gente vai dormir, a gente assiste uma série, um filme, um ASMR. Enquanto a gente lava a louça, a gente escuta um podcast. Quando a gente vai à casa, a gente escuta uma música no Spotify. Estamos conectados diariamente com isso. E acaba que, principalmente para as pessoas mais jovens, a gente acaba criando uma dependência, um vício. E como eu disse antes, eu me incluo nisso porque tanto eu quanto você que clicou nesse vídeo sabe que talvez você tenha uma dependência no seu celular. O X da questão não é saber ou não se a gente tem um vício, mas sim a importância que a gente dá pra ele. Assim como qualquer pessoa viciada em qualquer outra coisa, a gente acha que em qualquer momento, quando necessário, a gente vai conseguir soltar o telefone e não se preocupar com o que estão falando da gente no Twitter, se alguém curtiu o nosso story, se a gente perdeu aquela live que a gente tava querendo assistir. Em resumo, isso tá corroendo o nosso cérebro. O cinema tá se modificando porque jovens não conseguem assistir um filme de 2h30 sem pegar no telefone. A gente já não tem mais essa capacidade de conseguir focar em alguma coisa por mais de 15 minutos. Pode não ser o seu caso, porque eu acredito que esses tipos de situações sejam meio extremas, mas tem pessoas que não conseguem curtir uma praia, uma piscina, porque entrar dentro da água significa largar o telefone. E também, acho que todo mundo já passou por aqueles casos onde você tá quase pegando no sono e você pensa, caraca, eu botei meu telefone pra carregar? E você levanta só pra ver se o seu telefone tá carregando ou se você realmente botou ele no carregador, que a ideia de acordar e não ter o seu telefone do seu lado, pronto pra ser consumido até os 15% ou 20% se você tem iPhone, é simplesmente inconcebível. Tipo, o que eu vou fazer enquanto o telefone carrega? Voltando pro que a gente estava falando sobre a falta de estímulo não nos traz vontade de ver ou consumir algo, muito engraçado ver o Twitter pegando fogo por causa dos novos desenhos que estão surgindo, os novos traços, como por exemplo de Shrek, o Gato de Botas, que estão perdendo a sua forma única pra se tornar uma coisa mais cartoonizada e colorida. Mas tem como culpar eles? O seu priminho de 7 anos que fica o dia inteiro assistindo
assistindo vídeo no YouTube de gameplay de Minecraft, ou aqueles vídeos em que é, tipo, literalmente um compilado de 1 hora de vários videozinhos cortados dos shorts, do Reels e do TikTok, ele consegue assistir um filme sem qualquer estímulo pra ele pela história? Claro que não. Uma indústria já entendeu esse padrão de que as crianças só vão assistir o seu filme se ele for curto, rápido e colorido. É assim que dá pra ser. Eu gosto de fazer um parênteses aqui também. Eu sou muito fã de Percy Jackson e a série tá exatamente desse jeito, do jeito que a gente critica. Percy Jackson não é lá um nível extremo de profundidade nas histórias e nas cenas, mas tudo acontece muito rápido. Os episódios são longos, mas ao mesmo tempo as informações elas não são trabalhadas, porque precisa acabar pra você conseguir entrar em outro e a gente conseguir contar uma história toda, mesmo que ela seja picotada. Somos imediatistas e desesperados. E agora você pode estar se perguntando, tá, Lorena, você não tá falando nada novo sobre o sol. O que isso tem a ver com cansaço? Que é esse o X do vídeo. E aí a gente entra no ato 2. No livro, como a gente já tinha falado aqui no vídeo, o cansaço é classificado em 3 partes. O cansaço físico, mental e social. E é claro que o cansaço físico, por ser o mais antigo e o mais fácil de descobrir que a gente tá sentindo, é o que a gente sabe lidar atualmente. E eu passo o dia inteiro numa praia, pulando, correndo, jogando altinha. Quando eu chego em casa, eu preciso deitar. Eu preciso fazer com que o meu corpo recomponha a sua energia. Mas a gente não conversa tanto sobre o cansaço social e o cansaço mental. Quando a gente fica horas e horas consumindo dopamina exacerbada no telefone, a gente está cansando o nosso cérebro. A gente não consegue separar o que é o cansaço mental do cansaço físico, porque se afeta o nosso cérebro, consequentemente a gente vai sentir no nosso corpo. E deve ser por isso que você só vai pra escola e fica o dia inteiro no telefone e mesmo assim na hora de dormir você tá cansado, você acorda cansado e você fica o dia inteiro cansado. Não é porque você tá correndo maratonas no seu dia a dia. O seu cérebro pega todas as informações que você consome durante o seu dia. A nossa timeline vai desde desastres e coisas horrorosas até vídeos engraçados e fofinhos. Tudo isso comportado e comprensado sem o devido tempo que a gente levaria pra analisar tudo isso. Foi comprovado cientificamente que o nosso cérebro não sabe separar o que é ficção e o que é vida real. Acontece de verdade, mas acontece longe do que tá acontecendo agora com você. E um dos exemplos óbvios que todo mundo cita quando fala sobre isso é o filme de terror. Você tá na sua sala da sua casa, segura, mas quando aparece um jumpscare da freira na tela, você faz assim com o seu corpo, porque o seu cérebro tá sentindo a adrenalina e o medo por você. São muitas emoções, muitas coisas juntas e pouco tempo pra processar, porque tudo acontece em videozinhos de 1 minuto e 15. E eu vou te falar que você sair do TikTok e substituir ele por um podcast de 2 horas não vai mudar o cenário que você tá vivendo. Você não vai se sentir menos cansado porque você passou o dia inteiro vendo um vídeo grande do que vários vídeos curtinhos. É claro que esse é uma boa forma de começar, sabe? Mas não é esse o ponto. Você precisa ser um ser humano funcional. Eu acho que é isso que a Marcela fala sobre o projeto no livro, chapadinhas de dopamina, alguma coisa assim. Sobre você fazer coisas no plano físico, sobre você correr, fazer uma maratona. Isso não é forçando uma rotina saudável, que a gente já vai conversar sobre ela. Assim, dando um tempo do telefone e pensando que a gente é muito mais do que tá na internet. Você precisa gastar a energia do seu corpo e, em contrapartida, poupar a energia do seu cérebro. O que eu percebo é que muitos estão perdendo a distinção entre viver e vender a vida, mesmo que nem todos ganhem dinheiro de fato com a exposição nas redes. Observo prazeres sendo transformados em produtos e potencial e aparências em avatares pouco comprometidos com a verdade. Se até aqui você não conseguiu se identificar com esse apego todo ao telefone, talvez você se identifique com isso. Você não passa o dia inteiro consumindo conteúdo, mas sim se preocupando em fazer. Não confunda, conteúdo não é só isso que eu tô fazendo agora, com um roteiro, uma maquiagem e luz e câmera, mesmo estando trancada dentro do meu quarto. Não é só sobre isso. Conteúdo é a foto do café da manhã que você posta no seu closet. Conteúdo é aquela paisagem bonita, é aquela foto estética da sua academia, porque você quer que as pessoas vejam que você é um ser humano funcional. É aí que começa uma outra partida da internet, que também colabora para o nosso cansaço emocional e físico também, consequentemente. A gente quer ser parte de algo. E é aí que a internet pega a gente. Lembra que eu tinha dito que a gente se tornou imediatista? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade sobre conquistas. Você precisa conquistar as coisas. Essas coisas vão desde coisas físicas e materiais mesmo, até ideias e status. Você precisa ter o Carmed Define, o copo Stanley, você precisa acordar 5 horas da manhã, estudar 8 horas por dia, você precisa ter uma dieta balanceada, você precisa ter tudo isso antes dos 19 anos. Porque é agora, é imediato, é urgente.
A glorificação da pessoa ocupada, que é um dos capítulos que a gente trouxe aqui para análise desse livro, é justamente isso. A Marcela diz que durante a pandemia, uma parte que eu não vivi, mas que hoje em dia eu me identifico, só que eu imagino que tenha sido muito mais puxado para ela, porque ela era uma adulta e eu era uma pré-adolescente, é que durante a pandemia, com o avanço absurdo do home office, as pessoas começaram a romantizar a vida de trabalho. Porque era assim que a gente conseguia escapar. Você só tem uma coisa pra fazer: trabalhar ou ficar vendo série. Se você fica o dia inteiro vendo série, te dá aquela sensação de que você é uma inútil. Se você fica o dia inteiro trabalhando, por mais que o seu cérebro fique desgastado, você tá sendo útil. A gente quer ser que nem a mulher estudiosa, o cara trabalhador que consegue trabalhar, estudar e ainda assim passar 2 horas dentro da academia todo dia, porque ele quer. Porque ele quer. Isso que me pega, porque os caras querem tá lá. E aí a gente fica nessa de tipo, meu Deus, eu sou um ser humano horrível, eu sou uma inútil, eu não consigo fazer nada. A gente quer tudo pra agora novamente. A gente quer ter a rotina deles sem se introduzir nessa rotina. Lembrando que essas pessoas, na maioria das vezes, têm uma disparidade social absurda da gente. Elas têm dinheiro e a gente não. E tudo na vida delas vai parecer mais bonito, porque elas moram numa cidade bonita. Tudo pra elas é mais fácil, porque enquanto pra gente tirar um dia de folga na praia significa pegar 2 conduções, significa preparar a marmita pra botar em caixinha de isopor, significa gastar dinheiro que a gente não tem. Pra elas, passar um dia na praia é descer do prédio e ir pra frente da praia, porque elas moram de frente pra praia. Porém, mesmo assim a gente tenta. Principalmente pessoas de classe média alta, não que eu acredite muito nessa distinção de classes dessa forma, mas onde, por exemplo, eu consigo me encaixar, porque eu não vivo numa extrema pobreza, eu só não tenho muito dinheiro. Fica nesse limbo de eu quero muito ser que nem eles e talvez eu consiga, mas pra isso eu vou ter que apertar toda a minha vida. E aí entra a comparação. Como eu tô explicando em todo esse vídeo, a internet é um meio que cansa a nossa cabeça. É que a internet é um dos motivos pela qual a gente tá cansado, sim. É o motivo pela qual nós somos a sociedade e a geração da depressão, da ansiedade, do TDAH e do burnout. A gente pode estar cansado, pode ter passado um dia maravilhoso ou um dia estressante. A gente só precisa deitar e dormir. Mas você faz o quê? Você entra no YouTube. Você faz o quê? Você entra no TikTok e você gasta horas que deveriam ser do seu sono. Na sua cabeça, você tá descansando, mas o seu cérebro não. Se o seu cérebro não está descansado, você não tá descansado. A internet funciona dessa forma. Se ela não te atrai pra ficar o dia inteiro presa nela, ela te atrai pra que você ocupe o seu dia inteiro tentando se encaixar em pessoas dentro dela, em grupos dentro da internet. Eu odeio ter que vir aqui dar razão pra 90% das mães de adolescentes no planeta Terra, mas é sim culpa do telefone. A gente pode se encaixar nesses 2 âmbitos. A gente separou aqui, quadradinho das pessoas viciadas e no quadradinho das pessoas viciadas em ser pessoas saudáveis. Porque a internet, ela pode funcionar dessas 2 formas. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa extremamente viciada no meu telefone e ao mesmo tempo viciada em querer ser uma pessoa produtiva. Só que ser uma pessoa produtiva com a cara enfiada no telefone não funciona. E isso me pega muito e talvez pegue bastante você também. Porque como eu vi, na visão da Marcela, isso é uma coisa que tá afligindo todo mundo. Tem semanas em que eu passo todos os dias tentando acordar às 6 horas da manhã pra conseguir ser saudável. Aí o que isso resulta? Eu passo uma semana inteira querendo ser produtiva, acordando cedo e blá blá blá. Chegando no final de semana eu não descanso direito. E aí na segunda-feira meu telefone desperta às 7, 6 horas da manhã e eu não tenho forças pra levantar. E aí se uma segunda é ruim, a semana inteira é ruim. Aí eu fico o dia inteiro no TikTok. Aí eu vou dormir tantas horas assistindo o vídeo do Ismael, porque eu sou muito fã da Ismãe. E aí o que isso resulta? Uma semana muito boa e uma semana muito merda. Às vezes você não tem bipolaridade, é só isso que eu acabei de citar. Às vezes você não tem TDAH, você só tá tão acostumado a receber as informações mastigadas, rápidas e imediatas, que quando você precisa sentar e ler um livro, você não consegue se concentrar. Porque, adivinhe, embaixo das letras não tem um vídeo de alguém desencravando unha. O dia que eu pedi pra minha sogra cuidar do meu filho e ela vendeu ele. Não tem como, gente. Você precisa exercitar o seu cérebro para que você seja funcional. Lazer nem sempre é descanso, tá bom? Eu sei que é muito divertido passar 2, 3 horas no TikTok. Isso é um lazer, mas não é um descanso. Esse vídeo não é só mais um vídeo da saga sobre os livros, onde a gente pega pautas dos livros e critica. Esse vídeo também é uma tentativa de iniciar uma vida mais saudável e equilibrada. Quero trazer isso aqui pro canal em forma de quadro, saga, sei lá. Porque assim, eu acredito que se você consome esse tipo de conteúdo, te dá forças pra você seguir isso também. E se eu produzo esse tipo de conteúdo, me dá forças pra continuar seguindo essa vida. Então, uma mão lava a outra. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu abordei esse livro. E leiam Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. E também leiam Tudo que eu sei sobre o amor, porque é um livro muito bom e que eu acho que
conversa bastante com o livro que a gente trouxe hoje. Talvez eu faça um vídeo sobre ele, não sei, mas fica aí de ideia. E falando em ideia, deixa aqui nos comentários sugestões de outros livros pra gente trazer aqui pro canal, como forma de resenha crítica ou do quadro sobre os livros. E é isso, curte o vídeo e se inscreva no canal e um beijo!